Oi, meu nome é Bárbara Mendes e eu preciso dar um breve testemunho do que aconteceu comigo há mais ou menos 1 ano e meio. E, enfim, eu preciso falar sobre isso porque tem tudo a ver com gratidão. Gratidão a Jesus. Eu tive o meu quarto filho. Eu tenho 41 anos, tenho 4 filhos. Antes do meu quarto filho, eu tive 2 abortos espontâneos retidos que me abalaram bastante emocionalmente falando. Embora eu tenha perdido, os bebês com poucas semanas, os 2 com aproximadamente 7 semanas. Eu fiquei muito abalada porque eu amava aqueles bebês como eu amo, os meus outros 2 filhos, os meus outros filhos. Enfim, na verdade eu falei errado. Eu tive a primeira filha, depois o segundo filho, depois eu engravidei do terceiro, perdi, engravidei do quarto, perdi, depois engravidei da quinta vez, eu tive o meu terceiro bebê a termo e depois eu engravidei pela 4ª vez. E durante o puerpério desse quarto filho, eu passei por uma situação horrível. Eu não sei, quantos de vocês que vão me ouvir aqui que são mães, que já passou por puerpério. Puerpério é uma situação muito complexa, E eu tive 6 gestações, 4 filhos e não quer dizer, pelo fato de você já ser experiente como mãe, que não vai ser difícil, Eu entendo que cada vez que você é mãe e você passa pelo puerpério, é como se você renascesse, Surgisse uma nova mulher. E nem sempre é fácil. Mas especificamente nesse quarto puerpério, eu tive muita dificuldade. Enfim, às vezes para mim é difícil falar, mas resumidamente falando, eu não quero, que esse vídeo fique muito longo, mas eu passei por uma situação muito complexa, porque eu tive vezes que eu não consegui ficar sozinha, que eu precisei de ligar, para uma das minhas irmãs e falar comigo e pedir para falarem comigo, ficarem comigo, porque a sensação nítida que eu tinha é que eu ia me matar. E, para falar a verdade, eu não queria me matar, eu não queria morrer. Mas só para quem passou por uma situação dessa para entender o que eu tô tentando explicar, Eu falava com Deus, Deus, eu não quero morrer. Mas parece que a minha alma gritava dentro de mim, que eu tinha que morrer, que eu queria morrer. E teve 2 ou 3 vezes que eu tive que ligar pro meu marido que estava trabalhando, falar, amor, vem ficar comigo que eu não tenho a mínima condição de ficar sozinha. E, uau, pra mim ainda não é fácil, falar sobre essas coisas, mas, enfim, eu lembro que, bem resumidamente, viu, que eu vou contar, eu estava dormindo e eu falei com Deus, eu falava, Deus, eu não quero morrer, eu tenho 4 filhos, eu quero cuidar dos meus filhos. E eu não vou saber dizer agora se foi um sonho ou uma visão. Eu só sei que eu estava dormindo de olho fechado.
e eu via como se eu fizesse uma prova, como se fosse uma prova na minha frente. E a prova tinha 2 quadradinhos apenas para marcar. Igual aquelas brincadeiras de criança, né, que a gente fazia antigamente. E num desses quadrados em frente era de marcar, né? Eu tinha que marcar um quadrado ou outro. Aí estava escrito, um estava escrito viver, o outro estava escrito morrer. E eu lembro que eu queria muito marcar viver, mas eu simplesmente não conseguia, eu não tinha condições. E eu via uma mão grande, como se fosse representando a mão de Deus, e a minha mão como uma mão de bebê, uma mão de criança, né? Quando está aprendendo a escrever. E aquela mão segurava na minha mão e falava: você vive. E pegava a minha mãozinha e marcava lá para mim viver. E eu lembro que aos prantos eu falei com Jesus: Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, porque o desejo intenso da minha alma era só morrer. E eu falei com Deus naquele dia, falei: Jesus, e eu lembrei do sacrifício de Jesus na cruz. Eu lembrei que Ele, né, morreu por todos nós. A Bíblia fala que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu falei com Jesus, falei: Jesus, por favor, suicida para mim, porque eu não estou aguentando mais. E eu acho que eu até inverti a ordem, né? Eu acho que eu orei isso antes e depois vem a provinha, mas para ser sincero eu não lembro. Mas eu só sei que o Espírito Santo falou comigo: você vive. E a partir daí, uau, eu não sei falar, eu não sei se é certo falar que eu entreguei a minha vida para Jesus, porque eu já sou serva do Senhor desde os 11 anos de idade. Mas com certeza foi um marco que eu falei: agora eu sou sua mesmo. Eu vou viver para o Senhor, vou falar a palavra, vou pregar a palavra, porque o Senhor me deu uma nova vida aqui. Né? Porque afinal de contas, quantas pessoas que a gente tem visto por aí, né, cometendo autoextermínio, infelizmente, até no meio do povo cristão, do povo de Deus. Mas hoje, né, eu falei com Deus antes de gravar esse vídeo e eu lembrei daquele versículo que diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu não sei por que eu só agradeço por Ele ter tido misericórdia de mim. E também eu lembrei que o Senhor me deu pleno discernimento enquanto eu passava por essas situações de discernir o mal que muitas vezes nos faz pensar que aquilo que nós estamos pensando é da nossa própria cabeça, quando na verdade não é. Ele me deu pleno discernimento de perceber o meu pensamento, que é o meu não, e o inimigo criando uma ilusão na minha mente, como se eu realmente quisesse me matar, mas não era o meu desejo de verdade. E, enfim, eu me coloco, né, à disposição do Senhor para ajudar qualquer pessoa que esteja passando por uma situação parecida, né? Talvez não necessariamente puerpério, né? Cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, mas eu tenho certeza, né, que o mesmo Jesus que me acudiu, que me acolheu, Ele vai te acolher. Basta você ter sinceridade diante dele para procurar ajuda. E eu me proponho a orar, né, por você que está ouvindo esse áudio, em nome de Jesus. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por me dar a oportunidade de falar esse breve testemunho.
Te agradecer, Espírito Santo, pela vida. Te agradecer, Deus, pela Tua palavra, porque está escrito: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus, eu te peço, Espírito Santo, que docemente o Senhor entre, Deus, no coração de cada um. Deus, se há algum irmão, Deus, ou qualquer pessoa passando por esse tipo de dificuldade, Deus, que o Teu bálsamo, Deus, venha sobre o coração e sobre a mente. Deus, que assim como o Senhor me deu pleno discernimento, Deus, que o Senhor dê discernimento, Deus, para essa pessoa também. Deus, e que em nome de Jesus, Deus, todos os recursos, Deus, que o Senhor enviar, todos aqueles que são da parte do Senhor, que eles possam receber como auxílio, Pai, em nome de Jesus. Amém.